Olá para você que acompanha a nossa programação. Confira nessa edição o que foi destaque na semana na região. Motoristas têm dificuldades de pagar pedágios com cartão e concessionária é notificada pelo PROCON estadual. Serviço de Defesa ao Consumidor de Garopaba está próximo de se tornar realidade. Lei que cria o serviço chega à Câmara de Vereadores. Rua Pedro Manuel de Lima recebe pavimentação asfáltica do primeiro trecho. Segunda parte da obra contará com um ponto turístico. Mirante terá vista para a Lagoa do Macacu. Governo do Estado confirma que irá manter 10 leitos de UTIs no Hospital São Camilo, mesmo após a pandemia. Unidade também receberá obstetra durante 24 horas. Agosto Laranja. Mês de conscientização nas APAES. Unidade de Garopaba visita a Câmara, apresenta demanda e alerta para o cumprimento das leis de acessibilidade. Hemosc faz campanha para doação de sangue. Durante a pandemia, houve queda de até 15% no volume de doações. E ainda, aos 90 anos de idade, Dona Wanda Lobo lança livro, que conta mais que histórias de uma vida. Obra revela fatos da paróquia São Joaquim. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. Como nós já falamos aqui no Pix Notícias, agora em Santa Catarina, quem passa pelos pedágios teoricamente tem o direito de pagar com o cartão de débito ou crédito. E se a concessionária recusar, tem o direito ao passe livre. Uma lei sancionada em julho obriga a essa medida, mas na prática, usuários têm encontrado dificuldade. Estou aqui na praça de pedágio da Palhoça, da Artérias Litoral, preso em cárcere privado, sem poder ir nem para um lado nem para o outro, tá? Isso já faz quase 20 minutos que eu estou aqui. Neste vídeo, o Kleber mostra o momento em que tentou passar pelo pedágio de Palhoça e fazer o pagamento com cartão, mas a cobrança foi negada. Eu cheguei na praça de pedágio, quis pagar com o cartão e o atendente disse que não poderia. Eles acabaram fechando, não só a que já estava fechada da frente, mas fecharam a cancela de trás também. E eu fiquei sem poder, já não tinha mais ninguém nas guaritas e sem poder tirar meu carro, nem que eu desistisse eu poderia. Então isso foi um momento muito angustiante, muito desespero. Eu não ia sair dali para chamar alguém, assim, eu via que eles estavam muito de má vontade comigo. E aquilo durou uma hora e meia, se não me engano. Até que abriram a cancela novamente e aí disseram que eu poderia ir, mas teria que assinar um ato violacional. Não, eles diziam assim, ó, tu podes ir, tu tens a liberdade para ir, tu não estás preso aqui, mas tu vai ter que vir em 24 horas pagar, senão vai levar uma multa aí de quase R$200 e 5 pontos na carteira. Coisa que eu também não né? Eu dentro da lei não iria assinar algo como se eu estivesse violando algo. Nossa equipe também tentou fazer o pagamento com o cartão, mas a resposta do atendente foi a mesma. Só o dinheiro ainda. Tem uma previsão? Não vejo a hora de aceitar o cartão. Tem uma previsão de começar a aceitar? Cara, eu acho que até o final do mês, por aí. Até a empresa se adaptar certinho. No entanto, com a negativa para o pagamento com cartão, a concessionária do trecho norte da BR-101 está descumprindo uma lei estadual sancionada em julho pelo governador do estado. A lei determina que as empresas podem optar por aceitar os cartões de crédito ou débito de todas as bandeiras existentes no país. Como a lei foi feita e deve ser cumprida, nós estamos cumprindo a lei e o consumidor que se sentir prejudicado, que não tiver o acesso para ter a opção do pagamento via cartão, ele tem o passe livre gratuito. Se tiverem dificuldade para o cumprimento da lei, o consumidor deve acionar a Polícia Rodoviária Federal para que imediatamente abra a cancela e o consumidor possa passar naquela rodovia. No caso do Kleber, a única solução encontrada foi acionar o PROCON estadual, que notificou a concessionária e a lei foi cumprida, com as cancelas abertas para que ele passasse sem a cobrança. O PROCON confeccionou a notificação, falou para eles que tudo errado, nenhuma das possibilidades de desculpa que eles estavam dando fazia sentido, né?
e aí eu consegui ter a passagem 3 horas depois e muita angústia e humilhação, inclusive de ficar preso, retido num cubículo como se fosse um criminoso. A empresa já foi notificada, nós abrimos imediatamente a cancela, o consumidor passou sem o pagamento, porque a lei fala que se não houver a opção do pagamento de cartão, o consumidor pode passar sem pagamento. Nós fizemos valer a lei, lavramos um auto de infração e a autopista deve agora responder o processo administrativo e arcar com as consequências pelo não cumprimento da lei. A lei ela tem validade e nós do PROCON estamos fazendo valer em parceria com a polícia, que também já foi informada do todo o teor da lei. Antes da lei, se o motorista não tivesse dinheiro, receberia uma multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na carteira, conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em nota, a Artérios disse que a passagem na praça não foi restringida. A concessionária alega que a cancela foi aberta para a travessia, mas ela não ocorreu. A empresa disse ainda que irá prestar as informações solicitadas pelo PROCON. A concessionária pode optar pela modalidade débito ou crédito, mas tem sim que dar essa possibilidade, porque não dando essa possibilidade e o consumidor não tendo o dinheiro para fazer o pagamento, o consumidor vai para casa com uma multa de R$ 195 e perde 5 pontos na carteira. Não é justo, porque está dando apenas uma modalidade de pagamento. Nós somos contra esse tipo de situação porque prejudica só o consumidor. E o que nós estamos pedindo não é nenhum privilégio, é só dar a opção do pagamento de cartão. E por isso nós iremos cumprir esta lei. A CCR Via Costeira, concessionária do trecho sul da rodovia, se adequou à legislação e optou em aceitar o pagamento com cartão de débito. Já a Artérios recorreu à justiça e alega que a legislação é inconstitucional. Que eu imaginei quantas pessoas que já sabiam da informação que poderia com o cartão, mas acaba por, não vou ficar aqui muito tempo, eu não sei até onde vai, se eu chamar o PROCON quanto tempo, por um motivo ou outro não vão até o final. Isso foi, então assim, a sensação de impotência mesmo, de viver num país em que até as leis muito não são cumpridas, né? E tudo em torno ali do ideal capitalista mesmo, né? De mais lucro. Eu não sei qual é o porquê que essa empresa não se adequou, né, à lei, assim como a outra concessionária fez. Mas realmente a sensação que dá é de impotência. E parece que temos mudanças com relação a essa lei. Mais informações com o repórter Tiago Pereira. É isso mesmo, Marcelo, nós temos novidade sim. É que no final da tarde da última sexta-feira, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu pela nulidade cautelar da legislação que obrigava as concessionárias a aceitarem cartão como forma de pagamento no estado de Santa Catarina. Do despacho, a desembargadora Denise Volpato alegou que uma das razões seria a obrigatoriedade das concessionárias aceitarem cartões de todas as bandeiras, incluindo as regionais. Nossa equipe entrou em contato com a CCR Via Costeira, que informou que continuará aceitando o cartão de débito como forma de pagamento. Já a Artérios Litoral Sul continuará aceitando apenas dinheiro ou as bandeiras eletrônicas, no caso as tags, com passe livre. Vale lembrar, portanto, que continua sendo infração de trânsito evadir o pedágio, com uma infração grave, 5 pontos na carteira e multa de R$ 195,23. Nós vamos continuar acompanhando essa questão e trazemos mais notícias ao longo da nossa programação em mais uma edição do Pix Notícias. Marcelo, nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago Pereira. Realmente, hoje em dia, com a tecnologia, não entendemos o porquê a concessionária não aceitar cartões de crédito e débito. A Escola do Legislativo promoveu nesta semana uma mesa redonda para debater os 15 anos da Lei Maria da Penha. O evento vai discutir os avanços e desafios e relembrou também projetos que Santa Catarina já colocou em prática e que precisa ser melhorado. O mês de agosto é marcado por diversas ações em prol da preservação da integridade física da mulher, campanhas de conscientização, leis que relembram a importância da proteção delas contra a violência doméstica, como o Agosto Lilás, por exemplo. É neste mês que a Lei Maria da Penha faz aniversário. 2021 completa 15 anos desde a sanção. O assunto foi tema de uma mesa redonda que foi promovida pela Escola do Legislativo. A presidente da instituição destaca a importância de se manter vivo o assunto, já que no parlamento catarinense
muito se avançou sobre o tema. Parece que não, mas cada vez mais a gente precisa discutir, porque ainda temos aqui em Santa Catarina, no Brasil, muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, muitas mulheres vítimas de feminicídio, e nada melhor do que falar sobre o assunto, né, discutir o assunto para esclarecer a sociedade e fazer com que todos nós, enquanto sociedade, nos envolvamos para mudar essa realidade. O evento contou com a participação da desembargadora de Santa Catarina, Salete Somariva. Uma demanda antiga da comunidade de Garopaba está próxima de se tornar realidade. O PROCON municipal está próximo de sair do papel. As tratativas do município com o órgão estadual estão avançadas. Com o aumento das atividades econômicas em Garopaba, a necessidade da instalação de um PROCON aumenta a cada dia. De acordo com o diretor do órgão estadual, atualmente existem muitos atendimentos de consumidores da cidade sendo realizados pelo PROCON estadual, que fica em Florianópolis. Garopaba é um município que precisa ter um PROCON municipal. Tem muitos consumidores que vêm, inclusive, até a sede do PROCON estadual porque não tem onde fazer as suas reclamações. Então, faço um apelo para que o presidente da Câmara, em conjunto com o prefeito municipal, possa encaminhar e dar agilidade na abertura do PROCON municipal no município de Garopaba. Garopaba merece ter um PROCON municipal. Neste ano, o Poder Executivo se reuniu com o PROCON estadual, que deu todo o apoio para a implantação, e as tratativas estão avançadas. Nós estamos disponibilizando os mecanismos, os acessos, o sistema que liga os PROCONs municipais, oferecendo para o município de Garopaba, e pedimos essa atenção para que o prefeito, o mais breve possível, possa encaminhar para a Câmara o projeto de lei que cria o PROCON municipal no município de Garopaba. O projeto de lei que cria o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, que é a base para a implantação do PROCON, chegou nesta semana na Câmara. Agora o documento será analisado pelas comissões antes de ir à votação. A intenção é que o serviço entre em funcionamento ainda este ano. Nós não podemos criar cargos este ano, então durante este ano nós iremos capacitar servidores da Prefeitura para até dezembro estar exercendo esse serviço, e depois, assim que essa lei for aprovada na Câmara, a gente terá um espaço especialmente para o PROCON. Parlamentares catarinenses destacaram nesta semana o aumento dos preços dos combustíveis e da cesta básica de alimentos e sugeriram a criação de um grupo de trabalho junto ao governo do estado para discutir a redução da alíquota do ICMS. Os parlamentares demonstraram preocupação com a inflação dos preços dos alimentos, da cesta básica e dos combustíveis durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa. O deputado Padre Pedro Baldiceira lembrou que o custo dos combustíveis sofreu aumento de quase 40% neste ano, enquanto que o do gás de cozinha subiu 24%. O parlamentar ainda destacou que a inflação desses produtos tem efeito cascata em toda a economia e atinge principalmente a população mais pobre. O aumento dos combustíveis, ele colabora também para que todas as mercadorias fiquem mais caras, elevando dessa forma o custo de vida da nossa população, estrangulando ainda mais o orçamento familiar, que sofrem com a volta da fome, do desemprego e os cortes dos salários. Já o deputado Moacir Sopelza, do MDB, destacou a elevação dos preços da cesta básica de alimentos, que neste ano foi de mais de 30%. O parlamentar também ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais que sofrem com a alta dos preços dos insumos. Hectare de lavoura que era feito no ano passado com tecnologia, toda uma tecnologia para produzir entre 180 a 200 sacas de milho, tendo um clima normal. Eram R$ 3.500. Se nós usássemos 10 sacos de adubo, 10 sacos de ureia, fizéssemos todo o tratamento contra pragas, contra ervas daninhas, mais ou menos era esse o custo, R$ 3.500, R$ 3.700. Agora é mais de R$ 7.000.
Sobre a elevação dos preços dos combustíveis, o deputado Ivan Nats disse que grande parte do valor é composto por impostos. Neste sentido, o parlamentar sugeriu ao governo do estado a criação de um grupo de trabalho para discutir uma possível redução na alíquota de ICMS cobrado nos combustíveis. Nas primeiras sessões de fevereiro desse ano, já foi feita uma indicação nesse sentido. A Casa já se mostrou bastante preocupada com a elevação do preço dos combustíveis e como o imposto representa uma grande parcela do preço pago na bomba, acho que os estados têm que fazer a sua parte. Deputados, senadores e o governador de Santa Catarina estiveram em Brasília nesta semana. E durante uma audiência pública promovida pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, eles selaram um acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para definir a aplicação de recursos estaduais em obras de duplicação e recuperação de rodovias federais, que cortam o estado. Durante uma audiência pública realizada em Brasília pelo Senado Federal, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, o governador Carlos Moisés da Silva e a bancada federal catarinense fecharam um acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para a aplicação de recursos do estado em obras federais. Há 2 meses, a Assembleia aprovou o repasse de 350 milhões de reais dos cofres de Santa Catarina para que o DENIT acelerasse as obras de duplicação da BR-470 e 280 e as obras de recuperação da BR-163. O senador Dário Berger, que presidiu a audiência, comemorou a iniciativa catarinense. Quero aproveitar aqui para louvar e parabenizar, cumprimentar a atitude do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, estender meus cumprimentos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que entendeu a iniciativa. Mas a aplicação dos recursos estaduais nas 3 BRs está demorando. É que, entre outros entraves, o DENIT insiste em aplicar os 200 milhões destinados à BR-470 nos lotes 3 e 4. Já o governo do estado quer ver concluídos os lotes 1 e 2, que já estão mais adiantados. A 470 é um verdadeiro entrave ao desenvolvimento de Santa Catarina. Santa Catarina que produz muito, principalmente a nossa região do extremo oeste, que é a qual eu represento com muito orgulho e com muita alegria, que é o celeiro de toda a produção de proteína animal de Santa Catarina. Nós não conseguimos escoar esta produção com competitividade. Para acabar com o impasse, ao final do debate, o governador Carlos Moisés ofereceu mais 100 milhões de reais para o governo federal. E nós queremos, então, reiterar o compromisso de colocar os 200 milhões no lote 1 e 2 e fazer uma oferta ao governo do estado, em parceria com a Assembleia Legislativa, de mais 100 milhões de reais nos lotes 3 e 4. Com isso, o ministro aceitou assinar um convênio para definir o uso desses recursos, que passam agora de 350 para 450 milhões de reais. Desses 450, nós vamos ter 300 na 470. Então, 200 vão ser aplicados no lote 1 e 2 e mais 100 no lote 3 e 4. Nós vamos ter 50 na 280 e 100 na 163. Eu acho que isso fecha a questão. E ainda falando de infraestrutura, a Prefeitura de Garopaba segue com os trabalhos de pavimentação da rua Pedro Manuel de Lima, no bairro Macacu. Além da pavimentação asfáltica, a via terá drenagem pluvial e ciclofaixa. Os trabalhos de pavimentação asfáltica da rua Pedro Manuel de Lima, no Macacu, estão em fase avançada. Um dos trechos já está com os serviços de terraplanagem finalizado e recebendo a pavimentação asfáltica. Onde a gente entrou com a terraplanagem, aplicamos o macadame, a pedra, travamos e agora estamos na fase de acabamento final, que vai a espessura de 15 centímetros de base, que a gente vai executar, fazer a parte de regularização, deixar a pista certinha, e daí logo em seguida já vai entrar com o pinche. O pinche também ele vem aí, logo em seguida, 2 dias depois, a empresa já vem com a parte asfáltica, onde é a fase final. No local estão sendo pavimentados 2 trechos.
O mais avançado é de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com recursos de pouco mais de R$ 1.185.000, além de pouco mais de R$ 212 mil de recursos próprios. A outra etapa, que tem início na GRP 010, também tem recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, R$ 955 mil e R$ 412 mil com recursos próprios. São 3 obras que essa região está recebendo: a Pedro Manuel II, a Pedro Manuel I e o Mirante, que também em breve já deve ser construído. Vai começar agora a Rua Adílio Inácio de Abreu, que é adjacente aqui dentro, e a Pedro Manuel I, que é a primeira parte antes de chegar nessa rua. Os 2 trechos, além da pavimentação asfáltica e drenagem, haverá a instalação de ciclofaixa, que no primeiro trecho será elevada, anexo à calçada, fora do nível da pista de rolagem. A região também receberá um ponto turístico, com a instalação de um mirante no Morro do Macacu, com vista para a Lagoa do Bairro. Melhorias esperadas há anos pela comunidade. Qualidade, né, para essa região que precisa muito tempo, a situação de poeira, a situação de melhorias das ruas, e com o asfaltamento a tendência é ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Em reunião ordinária com a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, parlamentares catarinenses aprovaram a criação da Rota Turística Imperial, Caminho do Príncipe e também do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo. 4 projetos de lei foram aprovados em reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. 2 deles criam rotas turísticas do Estado. Com parecer favorável da deputada Dirce Haderscheid, a proposta que institui a Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes tem o objetivo de divulgar os eventos e atrações dos municípios, que integram bem como potencializar o desenvolvimento socioeconômico regional e estadual. Outra proposta, que também foi relatada pela deputada, estabelece a rota turística do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo. Em seu parecer, a parlamentar destacou que o roteiro já é o principal destino dos cicloturistas do Brasil. É o primeiro no país, planejado e organizado, especialmente para ser percorrido de bicicleta e desenhado de forma a possibilitar aos ciclistas atravessar os melhores atrativos turísticos da região, como cachoeiras, arquitetura colonial e atrativos naturais. Outro projeto de lei que recebeu aval da comissão foi o que denomina São José do Cerrito como a capital catarinense das casas subterrâneas. Diversos achados arqueológicos na cidade de antigas habitações indígenas subterrâneas têm revelado grande potencial turístico. A proposta foi relatada pela deputada Marlene Fendler. A denominação aditiva, que ora se almeja, está voltada à preservação dos referidos sítios arqueológicos e ao desenvolvimento do segmento turístico catarinense, achando-se então em consonância com os objetivos visados pelo Conselho Estadual do Turismo, e sendo assim, eu vislumbro haver na proposição o necessário interesse público, razão pela qual concluo que se encontra apta a regular deliberação desse Parlamento. A comissão aprovou ainda o projeto de lei que cria as regras para a definição de municípios de interesse turístico. De acordo com o texto, o município deverá obter o reconhecimento por órgão público ou entidade privada do setor de turismo e também terá atividade como uma das principais fontes de arrecadação. Além disso, também precisará contar com expressivos atrativos ao turista nos diversos segmentos da área e dispor de infraestrutura de apoio ao visitante. O governo do estado confirmou esta semana que a unidade de terapia intensiva do Hospital São Camilo será mantida mesmo após a pandemia. Os 10 leitos da unidade de terapia intensiva do Hospital São Camilo continuarão ativos na unidade mesmo após a pandemia. A informação foi divulgada pelo prefeito Rosenvaldo Júnior na última terça-feira. A intenção da Secretaria Estadual de Saúde é ter no município uma UTI geral que atenda toda a região. Nesse momento, a Secretaria Estadual de Saúde acha prematuro desativar os leitos de UTI Covid em nossa região, porque os números ainda preocupam e ainda podemos ter outras ondas pela frente, então ela continua como UTI Covid, mas já tem um parecer favorável para que, assim que possível, elas continuem funcionando como UTI geral, aquilo que a gente tem lutado há tanto tempo.
Os leitos foram inaugurados ano passado, com investimentos de mais de R$700 mil da Prefeitura de Imbituba. Esse recurso foi utilizado para a reforma da ala que recebeu os leitos e na compra de equipamentos. Já o governo do estado investiu 1,2 milhão com a compra de 10 monitores e 10 ventiladores pulmonares. Outra boa notícia é que o Hospital São Camilo contará com obstetra de plantão 24 horas. Ao todo, 6 profissionais se revezam 24 horas por dia. Para manter o serviço, a Prefeitura de Imbituba está mantendo o repasse de R$90 mil por mês. O que antes acontecia com obstetra, com médico de sobreaviso, o médico ficava em casa apenas indo ao hospital se necessário. Hoje o médico está de plantão presencial no hospital durante as 24 horas, dando mais segurança para todas as gestantes, para todos os recém-nascidos de nossa cidade. São mais investimentos feitos pelo município, pela direção do hospital e mais qualidade de vida a todos os imbitubenses. A campanha Agosto Laranja busca informar e dar visibilidade aos portadores de deficiência intelectual e múltipla e conscientizar sobre a prevenção de deficiências. Em Garopaba, uma lei está em vigor e busca dar visibilidade ao tema. Nesta semana, alunos e integrantes da APAI da cidade estiveram na Câmara de Vereadores e apresentaram as ações da entidade aos legisladores e à sociedade. O Agosto Laranja é um mês dedicado à prevenção e à identificação de deficiências. Entre os dias 21 e 28 de agosto é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data, uma das mais importantes do calendário das associações de pais e amigos de excepcionais, as APAIs, tem neste ano o tema é Tempo de Transformar Conhecimento em Ação, alertando para a importância da prevenção. Além da conscientização, da luta por uma sociedade mais inclusiva, menos desigual, né? A gente também trata da prevenção, porque 70% das deficiências elas podem ser prevenidas. Então é um número bem grande, né? E isso é dando acesso à população à informação mesmo, para que a população tenha conhecimento de como ela pode fazer para estar prevenindo, né? Antes, durante e depois da gestação, após o nascimento da criança, quais são os cuidados de saúde necessários para estar prevenindo e tendo uma vida mais digna, né, com mais saúde e tudo mais. Então, nesse mês a gente trabalha sobre essas duas vertentes, a conscientização para quebrar a questão do preconceito, né, e do investimento em política pública, mas também da prevenção. Esta semana, alunos, professores e diretores da APAI de Garopaba estiveram na Câmara de Vereadores. A visita faz parte do Agosto Laranja. Uma lei municipal busca dar mais visibilidade aos portadores de deficiência intelectual e também chama a atenção para a prevenção. Outro tema que também se busca discutir é a aplicação das leis que beneficiam os portadores. A deficiência é uma condição humana e o que falta dela, cada pessoa que tem uma deficiência, seja ela qual for, que no nosso caso, no nosso público da APAI é a deficiência intelectual, são barreiras. Então essas barreiras, a sociedade ela pode, ou o poder público, ele pode conseguir fazer com que todas as pessoas elas consigam estar na igualdade na sociedade, né? Uma pessoa que que faz uso de uma cadeira de roda e que tem uma acessibilidade tanto na calçada como numa rampa, uma pessoa que tem problema visual e que ela usa uma bengala, são barreiras eliminadas. A pessoa com deficiência, o conhecimento, o que ela precisa, como que ela vai aprender, se é de uma maneira que tem que repetir, lá na própria escola, como a gente poder usar isso. Hoje a gente está com um grupo muito grande de TEA, né, na cidade. A inclusão ela ainda não está bem feita, então a gente está fazendo isso, levantando a bandeira para que conheçam a deficiência e o que se pode fazer por ela. Como a demanda de atendimentos na APAI é sempre grande, durante as campanhas de conscientização, a entidade sempre busca alertar a população da importância da comunidade colaborar com a entidade. Atualmente, a APAI atende 105 alunos e os recursos arrecadados são insuficientes para manter os atendimentos necessários. Temos recursos do Estado e do município, mas esses recursos não cobrem as despesas. Se não fossem os empresários da cidade, a APAI hoje não estaria de portas abertas. Então, eu agradeço aos empresários de Garopaba e também para aqueles que querem contribuir. Existe uma adesão na conta de luz que pode ser
por qualquer um que tenha conta de luz, aderir a esse movimento. Uma quantia de R$5 na conta de luz, isso vai ser transformado em benefício a essas famílias que estão lá. O Hemocentro de Santa Catarina precisa de doação de sangue em pelo menos 4 tipos. Pela baixa no estoque, uma campanha estadual chamada Superação quer motivar antigos doadores a retornar. Houve queda de até 15% no volume de doações por causa da pandemia. Simone é doadora de sangue assídua. Há 4 anos ela comparece no Hemosc em Florianópolis. Mas a história dela com esse ato é bem mais antiga. A lembrança chega a emocionar a funcionária pública que enxuga as lágrimas. É um ato de amor. Minha mãe, há muitos anos atrás, precisou de uma cirurgia. Eu me emociono, de 7 bolsas de sangue e salvou a vida dela. Se ela não tivesse tomado as bolsas de sangue, ela teria falecido. E eu tive ela por muitos anos. Todos os dias, cerca de 400 pessoas como Simone passam pelo Hemosc para doar sangue. Mesmo assim, houve uma redução entre 10% e 15% por causa da pandemia do novo coronavírus. Com estoque de algumas tipagens em baixa, o Hemocentro lançou uma campanha estadual, Superação Resgate de Doadores. Com o tema, o pedido é que doadores já cadastrados voltem e os novos agendem também pelo site as doações. Essa campanha é toda voltada para tipagens A, positiva e negativa, e O, positiva e negativa, que são as tipagens que a gente tem tido uma maior defasagem desde o início da pandemia, né? O Hemocentro também disponibiliza o estoque atualizado na internet. A ideia é que a população acompanhe os tipos que mais precisam no momento, mas isso não quer dizer que os outros tipos também não sejam necessários e importantes. Também salvam vidas. Dúvidas que surgem durante a pandemia por parte dos doadores é relacionado a quem foi contaminado pelo novo coronavírus. A orientação do Hemosc é que sejam esperados 30 dias após a recuperação total. Também para vacinados, a orientação é que quem tomou a Coronavac espere pelo menos 2 dias e no mínimo 7 dias para quem foi imunizado com as outras marcas. As regras para a doação são padrões. Ter entre 16 e 69 anos, menores devem estar acompanhados dos responsáveis legais, pesar mais de 50 quilos. Doadores terão intervalos de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens. E agora, você confere as notícias da área da segurança pública no Giro Policial. Um casal foi flagrado com skunk na BR-101 na última quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles estavam com 446 gramas da droga, que é conhecida como super maconha. Durante a abordagem no veículo, com placas de via-mão, os policiais sentiram forte odor e encontraram os 2 pacotes escondidos entre a bagagem. O motorista de 45 anos e a passageira de 39 disseram que receberiam o pagamento para levar o produto de Florianópolis a Porto Alegre. Eles foram encaminhados à delegacia de Imbituba e vão responder por tráfico de drogas. Em Chapecó, na BR-480, a PRF apreendeu 278 quilos de maconha e recuperaram um carro roubado que circulava clonado. Um homem foi preso. A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina. A droga estava armazenada em fardos no porta-malas do veículo. O motorista gaúcho de 35 anos disse que pegou a droga na divisa com o Paraguai e a levaria até a região da Grande Porto Alegre. Ele foi levado à delegacia onde vai responder por tráfico de drogas. Segundo a polícia, a droga apreendida equivalia a cerca de R$600 mil. Em Valvelho, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$500 mil em cigarros. Os 110 maços contrabandeados do Paraguai estavam escondidos no compartimento de cargas e nos assentos deste ônibus. No veículo não haviam passageiros. Ao todo foram apreendidas 220 caixas, que, segundo o motorista de 19 anos, foram trazidas de Cascavel e seriam entregues em Campos Novos. Os cigarros foram apreendidos e entregues à Receita Federal. O condutor foi preso por contrabando. Ele também não tinha habilitação para dirigir o micro-ônibus. A Receita Federal fez mais uma grande apreensão de drogas no litoral norte de Santa Catarina. 350 quilos de cocaína foram apreendidos dentro de um contêiner carregado com cerâmica no porto de Itapoá. O destino era o porto de Valência, na Espanha.
O método utilizado pelos traficantes foi hip-on, hip-off, que é quando a droga é inserida no container sem o conhecimento do exportador, que não tem envolvimento com o crime. A droga foi encontrada com a ajuda de um cão farejador. Esta é a terceira apreensão realizada pela Receita Federal no porto de Itapoá em 2021. Em maio deste ano, quase meia tonelada de cocaína foi apreendida, tendo também como destino Valência. Somados ao todo, já foram apreendidas quase 2 toneladas de droga em portos do estado neste ano. Um homem foi preso nesta sexta-feira por envolvimento em um roubo à mão armada em Pescaria Brava. Ele foi identificado após trabalhos de investigação da Polícia Civil. O homem e um comparsa roubaram um celular de uma pessoa que estava em um veículo de uma autoescola. Armados em uma motocicleta, anunciaram o assalto. Após as diligências, o preso foi conduzido à unidade prisional de Laguna. Agora nós vamos mostrar uma história de luta, conquistas e perseverança. Com 90 anos de idade, Dona Wanda Lobo está prestes a lançar um livro. A obra Histórias de uma Vida conta muito mais que 9 décadas de vida. Conta um pouco da história de Garopaba e revela fatos importantes da paróquia São Joaquim. Confira na reportagem de Tiago Pereira com imagens de Alessandro Silva. Uma vida dedicada à família e à religião. Dona Wanda Lobo, aos 90 anos, acaba de alcançar mais uma conquista: lançar um livro. Apesar de não ter escrito com essa intenção, foi incentivada a colocar as anotações que ela fez durante anos nesta obra que conta a história de uma vida. Foi ideia minha. Eu fiz para quando eu morrer, os filhos ou os meus netos, né, alguém que tivesse interessado a fazer. Mas não foi para mim. Não foi durante a minha vida, mas assim, eu digo assim, insistência, né? Uma assistência boa do Padre Pedro, né? Então, ele disse, não, vamos fazer, que esperar que morra nada, não sei o que. Ele começou assim. Aí eu disse, não, tá, então vou lá. Quem vê essa jovem senhora simpática não imagina que ela passou momentos difíceis durante a infância. Em 1935, aos 4 anos de idade, ela perdeu a mãe. Ela e os 2 irmãos foram levados pelo pai para morarem na casa da avó materna. Certo dia, conta ela, os 3 foram retirados da casa da avó pelo pai. Pequenos, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas as lembranças daqueles dias tristes e difíceis são guardadas até hoje. A minha avó estava rezando assim perto e nós 3 estávamos na janela, nós 3. Aí ele e o irmão dele passou e tirou nós por cima da janela. É por isso que eu digo, criança não deve passar por umas coisas dessas. Eu tenho certeza que ele fez isso não por mal. Fomos por aqui, fomos bater naquela praça lá embaixo, que nós nunca tínhamos ido naquela praça. A praça 21 de abril. Aí lá levaram nós, era de tardinha, para uma casa e umas pessoas que a gente não tinha, assim, não conhecia. Era da família dele. Era tudo gente, era a mãe dele e as irmãs dele, os irmãos. Mas ninguém conhecia aquela gente. Que quando nós vimos que estava num lugar assim, ninguém parou de chorar. E é aí que a história começa. Essas lembranças ficaram guardadas por anos. Mas em 1989, quando faziam 54 anos da morte de sua mãe, Dona Wanda começou a colocar os momentos da vida dela no papel. Nas linhas, mais que uma história. Relatos, sofrimentos, resistência e lutas para alcançar os objetivos da vida e ser feliz. Eu pensei em fugir. Mas como que eu podia voltar se eu não sabia o caminho? Aí eu olhei assim da praça, né? Tinha praia, eu disse, pela praia eu chego na casa da minha avó. Fugi pela praia e vim embora. Mas aí quando eu cheguei aqui, a minha avó disse, como que tu estás aqui? Eu disse, eu fugi. Ela disse, não, eu não quero me incomodar com teu pai. E eu voltei. Voltei para onde eu não queria. Aí voltei chorando, né? Aí fiquei.
mas não me conformava. Nós não comíamos, só chorava, não dormia. Mas sabe que eu fugia quando meu pai saía? Quando ele saía para trabalhar, porque naquela época o dentista botava aquelas coisaradas tudo no lombo de um cavalo, né? Para ir para as comunidades, sabe? Aí eu peguei, ele saiu, eu disse, é hoje, fugi novamente. Aí eu cheguei aqui, a resposta foi a mesma, mas aí eu disse, não, hoje eu não vou embora, nem que eu fique na rua. É claro que o desfecho desta história nós não vamos contar aqui. Agora vamos para dezembro de 1947. Exatamente no dia 25, inicia a vida matrimonial ao lado de Iris Baldança Lobo. Juntos tiveram 6 filhos e uma vida de muitas conquistas. No início montaram uma pequena venda que abastecia os moradores da pequena vila. Mais tarde fundaram o Hotel Lobo, que existe até hoje e é administrado por uma das netas. Foi a família Lobo que também fundou o primeiro posto de gasolina da cidade, além de empreender em outras áreas, como supermercados. Mas a obra da Dona Wanda não fica só na história de vida dela, não. Religiosa desde muito cedo, esteve sempre ligada à igreja, mas tinha uma coisa que a incomodava. Com a morte do padre Faraco em 1917, a paróquia São Joaquim foi desativada e essa situação incomodava a Dona Wanda. Destemida, decidiu ela mesma resolver e não tinha outro jeito a não ser convencer o arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis. Ela foi um dia a Florianópolis preocupada porque os filhos dela estavam em vésperas de casamento. E onde encontrar os documentos necessários para o casamento? Resolveu ir ao bispo e, não para conversar com o bispo, inicialmente, mas encontrou-se com uma pessoa lá na cúria e teve a coragem de perguntar, será que é possível falar com o bispo? E ele atendeu a ela muito bem, ela relata isso e nas conversas que tive com ela, ela relata isso bem, a maneira como o bispo atendeu. E ela foi lá e teve coragem de pedir a reativação da paróquia. E o bispo não foi muito assim, elegante, vamos dizer assim, com ela. Dizendo, a senhora pede uma coisa impossível, porque para que uma paróquia esteja em atividade, são muitas as necessidades. Muitas as necessidades. E Garopaba não tem condições. Eu escutei e vi que ele tinha razão de não botar um padre aqui. Mas eu disse assim, não, mas o senhor manda o padre que nós damos jeito. Eu disse assim, só que eu prometi uma coisa que eu não... Até, às vezes eu fico assim, como é que eu fui dizer que nós damos jeito? Ele disse, não, eu não vou mandar um padre para lá assim. Mas Dona Wanda não ficou satisfeita com a resposta. A vontade em ver as portas da igreja abertas novamente era tão grande que mais uma vez ela recorreu a Dom Afonso Nils. Em julho de 76 ele veio aqui fazer uma crisma. Aí eu fui lá, eu já fui bem cedo para a igreja, esperei ele e perguntei outra vez. Que tal, Dom Afonso? Vai dar um padre para Garopaba ou não vai? Ele disse, a senhora está pedindo uma coisa impossível. Outra vez ele disse. Aí depois ele pensou, baixou a cabeça e disse assim, eu tenho, e mesmo há muita falta de padre, mas eu tenho 2 padres lá. Um é doente, esse me preocupa, não dá. E o outro até pode vir, porque ele quer escrever um livro. Eu disse, não ando doente, porque o doente quer serviço, e aqui tem bastante serviço. Só chegar aqui ele fica bom. Após muita insistência, finalmente o pedido de Dona Wanda foi aceito. E o decreto de reativação saiu no dia 17 de dezembro de 1976, no dia do aniversário dela. Finalmente, 60 anos depois, as portas da igreja reabriram. 17 de dezembro, né? 17 de dezembro, aniversário dela. Saiu o decreto de criação da paróquia. Né? E eu tomei posse no dia 19, 2 dias depois do decreto de criação da paróquia. E a Dona Wanda, claro, sempre esteve empenhada na igreja, desde criança. Por aquilo que nós já conversamos, porque vocês sabem, né, Garopaba sabe que eu morei na casa dela, né, me acolheram muito bem por 10 anos, quase 10 anos,
porque não havia casa paroquial, não havia estrutura para a paróquia. E, por uma razão muito simples, né, ela viu as condições em que eu estava morando na sacristia da igreja, né, convidou para morar com eles. Padre Chico ficou por Garopaba por pouco mais de uma década. No primeiro ano, trabalhou de graça, em razão das dificuldades da paróquia. Neste período, muitas lembranças, com a primeira restauração da Igreja São Joaquim, realizada em 1977. Muitas dessas histórias, claro, contadas no livro. Como conseguir comprar o carro? Então, a paróquia tinha uma pequena poupança, que nós disponibilizamos 12 mil, né, daquela poupança que tinha, né? Financiamos 12 mil no Banco Real de Florianópolis, não havia uma agência bancária em Garopaba, e os outros 12 mil, acho que posso dizer o nome de quem emprestou, né? Ele já faleceu, foi o seu Quirino Lopes, né? Ele emprestou 12 mil para a gente poder comprar o carro, para deslocar-se. Histórias de 1, 2, 3, 9 décadas de vida contadas em um livro. É claro que nestas 147 páginas não seria possível registrar tudo aquilo que Dona Wanda vivenciou em meados do século passado e no início deste. Mas é possível entender sim que a vida é feita de lutas e que, assim como ela, muitas Donas Wandas lutam para terem suas conquistas. Esse é o valor, deixar registrado esses fatos. Se todos tivessem essa iniciativa, né, isso seria um aprendizado. Mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar sobre o seu livro? Não, porque aí fica... eu falo tudo. Tem que comprar o livro. É bom comprar o livro, né? Realmente você não pode perder esta história de muita luta, determinação e perseverança, aliados à fé da Dona Wanda. E o lançamento do livro será no domingo, dia 29 de agosto, às 7h30 da noite, na Igreja Matriz, na Praça Governador Ivo Silveira. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações na nossa programação. Acompanhe a Pix TV nas redes sociais e o nosso endereço, você já sabe, é @PixTVDigital. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.